Pai do Senhor a todos vocês. É uma satisfação imensa poder continuar a nossa caminhada nas Escrituras Sagradas. E hoje, capítulo 6 do livro da Gênesis. Nós iremos continuar essa caminhada. É propósito, é o desejo que Deus colocou no nosso coração para continuarmos essa trajetória. Capítulo 6 do livro da Gênesis. Caminhando nas Escrituras, verso por verso. Ore por nós, para que possamos cumprir esse projeto, para a glória de Deus. Saudações a todos vocês. Capítulo 6 do livro da Gênesis está escrito assim. Vamos lá? Só o texto, só a Bíblia, para a gente caminhar. Como se foram multiplicando os homens na terra, e nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete, a linhagem de Sete. Não são néfilis, nem anjos caídos, não, invenção. Você usar a hermenêutica de forma simples. Capítulo 5 fala dos filhos de Sete. E aí o capítulo 6 é uma continuação. Então, os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete. Que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. O Senhor dá uma ordem, um decreto, de que a duração de vida dos homens iria diminuir. O Senhor dá uma ordem, decreto, que a partir desse momento, os anos dos homens iriam ser poucos. O pecado, o estilo de vida, iria fazer com que os homens diminuíssem o seu estilo de vida, ou quantidade de anos. Continuando a caminhada, lembrando, aqui fala dos filhos de Sete. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos, estes foram valentes, varões renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, a primeira causa do dilúvio, maldade na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O homem era perverso por natureza. O homem tinha uma natureza totalmente caída e pervertida por causa do pecado. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor. Seria, então entristeceu-se o Senhor. Então pesou-lhe o coração de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Alguns têm dificuldade com a palavra arrependeu-se, porque a palavra arrependeu-se dá a ideia de mudança de plano, né? E Deus não muda plano. Então o significado mais coerente da palavra arrependeu-se é pesou-lhe, entristeceu-se. Apesar que ainda não satisfaz alguns questionamentos mais suaves, deixa mais leve a caminhada. Saber que Deus entristeceu-se, e não no sentido de mudança. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Entristeço-me. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Diante da tristeza veio consolo. E Noé surge como esse personagem de consolo
para uma divindade que tinha se entristecido pela maldade e pelo pecado que o homem tinha cometido. Noé trouxe, de certa forma, um alívio. Foi o instrumento que Deus levantou para dar continuidade ao seu propósito. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. É possível viver numa sociedade totalmente pervertida e ter vida com Deus. A possibilidade de vivermos uma sociedade totalmente deteriorada e termos vida com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé andava com Deus. Se Noé era íntegro como Enoque, por que Deus não tomou Noé como tomou Enoque? Porque o propósito com Enoque era só até aquele momento. Deus tinha um propósito profético e de juízo para a humanidade, por isso não tomou para si. Não se preocupe, enquanto Deus tiver propósito com você, você vai pisar nessa terra. Quando não houver mais propósito, o Senhor te tomará para Ele. Pensa nisso. Então há um propósito com Noé. A terra estava corrompida, segunda causa, porque o dilúvio iria vir. Primeiro, maldade. Segundo, corrupção. À vista de Deus, cheia de violência. Terceira razão, violência, porque Deus enviaria o dilúvio. Corrupção, maldade, violência. Você lembra alguma coisa? Lembra que Cristo disse? Assim como foi os dias de Noé, assim será a minha vinda. Ou seja, há uma semelhança do comportamento moral dos homens na época de Noé com o comportamento moral dos homens próximo à vida de Cristo. Continuando, e viu Deus a terra que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazer uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro e por fora. Faça uma arca, Noé, para a salvação da tua família e para a salvação da criação. Algumas espécies da criação. A arca seria este instrumento. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, entre 137 a 145 metros de comprimento, de 50 a largura, aproximadamente 25 de largura, e a altura de 30, entre 12 a 15 metros de altura. De uma forma muito simples, parece uma balsa, com 3 compartimentos. Olha como é impressionante, né? A sabedoria de Deus. Por que em formato de uma balsa? Simples, porque quando as águas subissem e algumas ondas batessem na arca, ela não iria virar, porque ela tinha um formato de uma balsa. A engenharia, a construção da arca é fora da curva, é muito mais evoluído do que o Titanic, de qualquer embarcação da época. A arca seria um instrumento de salvação. Não teria nenhuma dificuldade em dizer que a arca é uma figura, né, de Cristo. Cristo é a nossa perfeita arca, que salva a nossa família e que salva todas as espécies da criação. Quando Cristo vier, fará isso. Além de salvar a grande família dos eleitos da igreja, também Ele vai restaurar a criação na sua totalidade. Continuando, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos da arca, um embaixo, no segundo e em terceiro, 3 andares. Por quê? Porque alguns animais que ficassem nos 2 últimos andares
ficaria em um ambiente escuro, ficaria em um ambiente de hibernação. Tudo isso é estratégia da divindade, da Trindade, para preservar a criação. Continuando, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Tudo que há na terra perecerá. O dilúvio, ele não foi local. O dilúvio, ele foi universal. Apesar de haver só uma Pangeia, apesar de haver só, vamos dizer assim, só um continente, vamos dizer assim, para nós entendermos, porque depois do dilúvio é que vai surgir os continentes. Apesar de haver só uma região, o dilúvio, ele é universal. Ele não é local. Ele abrangeu aonde tinha vida, aonde tinha existência, o dilúvio alcançou. Contigo, versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus fazendo aliança com Noé. E essa aliança, ela é unilateral. Quando Deus usa Noé para fazer aliança, Deus está fazendo aliança com Ele mesmo. E graças a Deus, Deus faz aliança com Ele mesmo. Mas Noé é esse instrumento de aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Ou seja, já havia uma ordenança de quem entraria na arca. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo, um casal de cada espécie. Então não precisava ser todos os animais. Uma espécie, o casal de uma espécie representava os felinos, e aí vai. Porque é só a espécie. Depois que saísse da arca, a espécie iria se relacionando e desenvolvendo aquela espécie. Verso 20. Das aves, segundo a sua espécie, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti. Já fez essa pergunta? Como foi que Noé conseguiu acolher, pegar todas as espécies e colocar na arca? Não, Noé não foi atrás. Noé não foi em um local chamando pelos animais. Não. Os animais foram a ele. Deus ordenou os animais para irem até Noé. Os animais foram até Noé. Continuando, para os conservar em vida, leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Até este momento, toda a criação era vegetariana, herbívoros, não havia carnívoros, até este momento. Assim se fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que Deus te abençoe. Hoje foi mais caminhando nas Escrituras, verso a verso, capítulo 6 da Gênesis. Que Deus te abençoe, comente. Eu quero louvar a Deus, muita gente chegando até nós e comentando esse trabalho que Deus colocou no nosso coração. Continue orando por nós, é uma satisfação imensa, e até o próximo Caminhando com as Escrituras, se Deus quiser.